dia, Bem-vindos salve, ao salve. final Bom dia a do todo mundo que CL. tá assistindo esse Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê CL. Rolê CL. Dona Não Grata, estamos começando mais um Rolê CL de, infelizmente, uma semana cheia sem um feriadinho miserável sequer. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. O mês já está terminando também, mas o que está começando é este nosso bate-papo gostoso, essa nossa troca no Rolê CL, que hoje falará, é claro, sobre as declarações polêmicas do presidente Lula durante o fim de semana, que renderam muito neste fim de semana, e hoje, nesta segunda-feira também, muitas repercussões. Já tem deputado bolsonarista pedindo impeachment do Lula, tem bolsonarista rasgando o UK nas redes sociais, atacando o presidente, e muita gente, que eu inclusive gosto e admiro, criticando a fala do presidente, que trouxe o Holocausto e Hitler como uma comparação ao que Israel tem feito, o governo de Israel tem feito com os palestinos, em especial na faixa de Gaza. O Lula exagerou nas declarações, Lula poderia ter ficado quietinho, podia ter criticado o genocídio, eu tô com vontade de espirrar. Podia ter criticado o genocídio, mas ter evitado falar sobre o Holocausto e sobre Hitler? Pode falar nos nossos comentários, que daqui a pouco nós falaremos sobre esse assunto. Falaremos também sobre o caso bizarro de racismo no Rio Grande do Sul, entre outros temas. O que de melhor a mulher que vendia recheio para outra fazer tudo o que aconteceu na internet, o seu Paulo tá olhando pela janela aqui. Quem não conhece, um dia eu vou botar o seu Paulo aqui no programa para ele fazer o programa junto comigo. Mas, para quem não acompanhou tudo o que aconteceu no fim de semana, hoje no Rolê CL, a sua oportunidade de ver o que aconteceu. Cadê? O Fábio de Sá, já tem uma galera aqui falando. O Fábio, você está equivocado desde as 8 horas. É a sua opinião, a minha é essa, a sua é a sua, você fica a sua, eu fico com a minha. A gente vive na democracia, Fábio. Alô. Jairo Teixeira, a Bia Bukowitz, o Kederis Wilson, Sandro Dias, Marilene Leite, a Cleusa Nascimento, Oba Rolê. A Bia perguntando por que o programa não está mais às 5 da tarde, porque eu estava ficando o dia inteiro trabalhando e eu sou uma pessoa que merece um pouquinho de descanso. Vamos falar bastante sobre estes temas todos nesta segunda-feira. E quem está comigo hoje não é Guilherme Bess, então se tiver algum erro, algum problema, olha quem está comigo hoje fazendo o programa, cadê ele? Aí, ó, tá bonito. Bom dia, o que aconteceu, William? Vitinho? Você cortou o cabelo? Você reparou diferente? que tem alguma coisa mudando? Tá diferente. Eu passei perfume hoje. Eu senti daqui. Bom programa pra nós. Obrigado, Vitinho. Está na sua equipe toda, a Laura Couto. Mandar um beijo pro chat, posso? Um beijo pro chat. Pode mandar um chat. Ali atrás está a Giovana, o Gabriel Vento, a nossa Vivi Veras nos comentários, moderando tudo. E ele que não é persona não grata neste programa, no Brasil, em Israel, na Bolívia, em Botsuana, em nenhum lugar do mundo, Guga Noblar. Bom dia, meu Guguinha, como está você? Bom dia, Deluca, essa equipe linda, essa audiência maravilhosa. Tô bem, né? Não tô sofrendo hater que nem o Lula tá sofrendo hoje, né? O Lula na internet, amigão, só dá Lula lá mesmo depois do comentário dele sobre Israel. E ele, como o Deluca tá fazendo a piada do não grata, é porque o Lula virou persona não grata em Israel, até que retire o que disse, mas não vai retirar. Chegaremos lá daqui a pouco, o assunto do Lula. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Continua aqui com a gente que vamos falar bastante sobre esse assunto. Mas agora vamos para a macetada de notícias. Guguinha e vocês que estão assistindo aqui o nosso Rolê CL, no fim de semana mais um caso lamentável de racismo, uma tentativa de homicídio. O motoboy Everton Guandelli
Um homem de 40 anos sofreu uma tentativa de homicídio levando uma facada no pescoço de um homem branco que até agora, curiosamente, não foi identificado. Vamos ver o vídeo, depois eu vou trazer mais detalhes. Você que estava dormindo no fim de semana e não viu esse vídeo nas redes sociais, vai ter o desprazer de ver com a gente agora. Trabalho não começa, filho. Agora pega a faca. Não precisa de pegar assim também. Quem tá errado é ele. Quem tá errado é ele. Dá uma milagre, então. Dá uma segurada. Não, o senhor encosta pra mim mão na cabeça. Encosta pra mim mão na cabeça. Encosta pra mim mão na cabeça. Nossa, por favor. Por favor, moço. Que bizarro. Que bizarro. Inacreditável. Inacreditável. E ele foi algemado, tava com o pescoço machucado e foi algemado, porque imagina, Guga, que loucura você ficar revoltado porque tentaram matar você, né, Guga? Só isso. Tentaram matá-lo e aí, quando a polícia chega, no lugar de prender o agressor, eles vão pra cima da vítima. Por que isso? Por que será? Por que será? Mas pelo que eu entendi, o agressor que chamou, né, a polícia. Ele deu a facada no menino. Não, sim, ainda tem esse detalhe. Mas a ação da polícia é injustificável. Você tratar alguém que foi agredido, que tá machucado, que passou por uma situação onde a vida dele estava em risco. É claro que ele tá agitado, é óbvio. Ele tá óbvio, é o mínimo que a pessoa tem que estar. Não, mas, cara, essa cena é revoltante, de verdade. A gente só vê isso acontecer porque, é claro, ele é preto, o outro é branco e privilegiado, tem cara de rico também. Então é claro que a gente vê aí, mais uma vez, a polícia atuar de maneira racista e elitista, né? A gente sempre vê a polícia atuando de maneira racista e elitista, e agora tá gravado aí mais uma situação em que a gente tem vergonha das nossas brigadas militares. Você também ali, brigada policial no uniforme, porque no Rio Grande do Sul a PM é chamada de brigada, né? Chamam de brigada militar. E aí no vídeo vocês estão vendo que ele estava tranquilamente, e desde o começo o Everton... Olha como o Everton estava, ele estava com as mãos para trás, tranquilamente, desde o começo da abordagem, porque como homem preto, ele sabe que qualquer movimento que ele fizesse, a polícia iria agredi-lo. E ele não foi pra cima do cara, ele não xingou o cara, ele estava conversando, e aí o policial começou a querer empurrar ele contra a parede, algemar o Everton. Isso aconteceu no sábado, dia 17, ele ficou preso por 5 horas. Por que motivo? Não sabemos. Segundo a polícia, resistência à prisão, desacato, etc. E ele, depois de sair da prisão, no sábado, ele gravou um vídeo explicando o ocorrido. Vamos ver o que o Everton disse. Motoboy de Porto Alegre, minha firma é Soult Express. Estava esperando um pedido pelo WhatsApp, que eu faço grupo de WhatsApp de delivery e teleADM. Alguns vão saber, outros não. Estou parado, sentado, chega um cidadão que é residente da casa à frente da onde eu estava, com uma faca e me desferiu um golpe no meu pescoço. E depois chamamos a brigada não soube chegar conversando normal, daí eu conversei do mesmo jeito que eles estavam conversando e me agrediram e fui para a delegacia. E o cidadão se encontra na rua tranquilo, só que no caso foi uma tentativa de homicídio, não foi agressão normal, foi uma tentativa. Isso daí eu acho que é errado. Se a lei é para todos, então, né, assim não foi. Aqui tem várias pessoas falando sobre o assunto. O Marco Bambam diz aqui, além de terem feito isso com a vítima, eles ainda colocaram na caçamba da viatura, enquanto o branco que tentou matar o Everton foi de carona dentro da viatura no ar-condicionado. O Bruno Faides, só faltou no fim do vídeo o policial virar para a câmera e dar aquela piscadinha. O racismo a gente vê por aqui. O Fábio Camargo, a polícia levou porque claramente ele deu uma pescoçada na faca do idoso. Claramente foi isso que aconteceu.
E aí, Guga, a gente lembra que semana passada a gente estava aqui falando sobre o carnaval da Vai-Vai, né? Lembra que os delegados de polícia, Pois os é. policiais ficaram putos porque a Vai-Vai fez, olha, ó... É outra coisa, com o vento fazendo corte nas imagens aqui, é muito mais rápido. Tá aí, ó. Respeita. A galera ficou irritadinha porque a Vai-Vai colocou num desfile em homenagem aos Racionais MCs a polícia como demônios. Tipo, tá errado, Guga? Nossa, que vacilo da Vai-Vai, hein? Colocar a polícia do Brasil como demônio, essa polícia que a gente vê que é tão bem preparada. Aí, ó. E aí tem inclusive aí, Guga, a fantasia da Vai-Vai aí, ó. A Vai-Vai tava errada? Aí, perfeito isso, perfeita essa comparação. Uma semana não, ó, por 5 dias depois dessa polêmica da Vai-Vai, em que a extrema-direita se uniu, mais uma vez, para perseguir, linchar e censurar, que o objetivo deles é criminalizar sempre aqueles que são diferentes ou que falam que eles não querem, para depois calar essas pessoas. Eles estão fazendo isso com a Vai-Vai, querem tirar dinheiro da Vai-Vai, querem punir a Vai-Vai, estão perseguindo, estão tentando, mais uma vez, censurar quem eles discordam, no caso a Vai-Vai. E aí agora, 5 dias depois, acontece esse fato aí que prova que a Vai-Vai estava corretíssima em levar esse tema para a avenida. É o que acontece no Brasil. A gente tem uma polícia que aqueles que são preparados, aqueles que são honestos, são heróis, porque ficar no meio de uma corporação falida com tanta gente corrupta também ali no meio e ainda assim conseguir se destacar com um trabalho honesto é porque é herói, e tem policial herói mesmo, que merece todo aplauso. Agora, a Polícia do Brasil é a que mais mata. A Polícia do Brasil, no geral, ela é despreparada, ela age de maneira racista, ela olha para um preto e trata como um possível criminoso, ela olha para um branco, ainda mais um branco que vive numa área nobre, e trata como um patrão deles. Essa é a realidade. A gente viu nesse caso sendo algemado, a vítima, e jogada no camburão, o outro sentado no banco da carona ali, ou no banco do passageiro, e indo de ar-condicionado até a delegacia, porque a população, as testemunhas interferiram. Porque o pessoal ali que estava gravando foi para cima e fez com que a polícia levasse esse outro sujeito. Senão, gente, ele não teria nem sido levado. Ele chegou a subir para o apartamento dele, ele chegou a sair do chamado local do crime, e depois ele desceu de novo e foi levado pela polícia porque a turma aí pressionou, senão nem isso teria acontecido. Imagina se a abordagem tivesse sido feita numa viela escura, 2 da manhã, Guga. Imagina como é que essa abordagem teria terminado. Galera, é isso. Isso é de manhã, isso é à tarde, isso é com pessoas testemunhando e gravando. No escurinho do cinema a gente sabe, né, como é que, no geral, terminam essas abordagens. A polícia não merece, infelizmente, eu fico triste de falar isso, mas a polícia não merece a menor confiança. O governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, determinou a abertura de sindicância sobre essa tentativa de homicídio, disse que vai ouvir as testemunhas precisam ser ouvidas, mas diz que confia na brigada militar. Tem um outro tweet dele, tem 2, né? Aí, ó, renovo minha confiança na brigada militar, nos homens e mulheres se compõem nossas forças de segurança. Várias declarações, eu vou mostrar só a do Silvio Almeida, o ministro fez um post nas redes sociais muito grande falando sobre esse caso do trabalhador e disse que ele entrou em contato com a Aniele Franco, né? O ministro Silvio é ministro dos Direitos Humanos, a Aniele é ministra da Igualdade Racial, que disse que ia entrar em contato com as autoridades gaúchas para acompanhar o caso e ajudar na construção de políticas de maior alcance, muita repercussão que faz todo o sentido, né? Então, a gente espera que realmente esse caso não seja esquecido e que o Everton veja o seu agressor, né, o homem que tentou matá-lo, ser levado à justiça. É o mínimo que a gente espera, e que cenas como essa não se repitam. Porém, contudo, entretanto, Guga, a gente deve continuar vendo cenas assim, porque existe gente que acha que racismo não é nada. Vamos falar sobre um programa que você já participou, Guga. A Jovem Pan, no programa Pânico, na última sexta-feira, dia 16,
o comentarista André Alba estava criticando ativistas de questões raciais no Brasil quando aconteceu isso aqui, Guga. Vamos assistir. O negócio é o seguinte, pra quem gosta do que tá acontecendo, inclusive tem uma capa da Veja falando que a turma da lacração tá passando dos limites. Então, esse filme, o American Fiction, ele é uma crítica de uma vertente desse pensamento woke, e ele é muito bem feito. Eu assisti a metade do filme, pra quem gosta de ver um filme que faz uma crítica ao pensamento woke, American Fiction, ele é um bom filme e tá indicado no Oscar de melhor filme, melhor ator e melhor ator coadjuvante. Vai ganhar. É um filme que fala dessa questão de como essa agenda vê, por exemplo, os negros, né? O negro, ele tem o padrão, o clichê, que é o que o Fernando Holliday fala. Agora ele tá fazendo essa graça aí com o macaco. Tira o macaco aí, ó. Como essa agenda vê os negros. E no segundo que isso é dito, a câmera corta para o que seria o mascote do programa, um macaco. É difícil a gente falar, né, Guga? Aí, ó, tem vários comentários, a gente vai ver várias repercussões do Twitter que a Laura separou pra gente, mas assim, é difícil a gente ter que discutir isso em 2024 de novo, né? O que falar, né? Primeiro, essa imagem de um macaco no momento que você está falando de um negro, não tem como você justificar isso, né? Obviamente foi racismo, não dá para você dizer que foi coincidência, de repente mudaram a câmera, não foi por acaso, né? Enfim, fazer uma associação desse nível é baixíssimo e a gente achava que já tinha acabado essa fase ainda. E o comentário do Alba, que foi meu colega, que é meu colega, também é um comentário muito reacionário. Os dois momentos, né? A imagem que eles tentam associar um negro a um macaco, pelo menos foi isso que é assim que a gente interpreta qualquer pessoa que tenha massa encefálica interpreta. E aí vem o Alba e fala que porque a mulher ataca a cultura woke, porque agora pelo menos a mulher é loira, né? Eu não sei se a gente usou exatamente o trecho inteiro, mas ele vai até esse momento. Ele chega depois nisso, Ele fala que, porque finalmente a atriz agora tem o perfil daquele herói. A heroína ela é loira, agora a atriz é loira também. Aquela crítica de você, às vezes, colocar um personagem negro num papel que está associado na cabeça dessa turma, que seria um papel de um branco. É mais um comentário também reacionário, estúpido, e que tem ali um racismo embutido. Então, parece que para virar nerd hoje em dia, e esse foi um comentário de um amigo meu chamado Daniel Duncan, que é um comediante, que é roteirista também. Ele fez um vídeo, né? Ele é nerd mesmo, ele é um nerd real. E aí ele fez um vídeo batendo nessa fala do Alba, e aí ele diz, hoje em dia parece que para ser nerd você tem que odiar 3 minorias, né? E antes não era assim. Pelo menos 3 minorias. Aqui no nosso chat as pessoas obviamente estão criticando. A Carolina Pinas diz racismo recreativo. O Jair Xavier diz a impunidade impera nesse país. O Gabriel Peruso, meu advogado, diz para eu manter minha boca fechada. É melhor, Gabriel, às vezes, porque a vontade de dizer várias coisas vem até a metade da garganta. O Bruno Fai também, eu não tenho advogado, eu estou meditando aqui para falar o que eu penso da Jovem Pan. Assim, o que a gente pensa é que, obviamente, existe uma linha muito fina que é cruzada frequentemente pela Jovem Pan em relação a racismo, machismo, homofobia e outros ataques a grupos minoritários, né? E nada disso é opinião, nada disso é brincadeira, nada disso é um debate saudável. Isso é crime. A gente tem que tratar as coisas como elas são, e é isso que a Jovem Pan faz sistematicamente, não é de agora, né, não é uma novidade, mas a Jovem Pan tem feito essa escalada. E eles falam, inclusive, vou deixar inclusive a dica para nossa Laura Couto, nossa redatora aqui, a gente fala sobre essa cultura woke, né, que é uma coisa que os reacionários brasileiros estão importando dos Estados Unidos, né, que é esse identitarismo, né, que é o que eles chamam de identitarismo. Nos Estados Unidos chamam isso de cultura woke. E aí os bolsonaristas, os extremistas brasileiros estão começando, como eles gostam de importar tudo dos Estados Unidos, estão começando a importar esse termo também para se referir a tudo que é progressista, tudo que é ligado a minorias, causas identitárias, etc. Ele cita a capa da Veja como se fosse uma coisa boa. Mas, falando em bolsonarista, Guga, vamos para mais uma notícia nesta segunda-feira. Lembrando que essa semana teremos o Carnagado, a micareta bolsonarista na Avenida Paulista no dia 25. Já comprou sua passagem, Guga, para vir aqui fazer tipo a cobertura, para
no Carnagazo 2024? Olha, não tô com passagem. Tô pensando em ir de carro, né? Porque eu viajei de carro 3 dias e meio, agora eu só ando de carro. Quem sabe eu chegue aí. Vamos ver. Se o Guga não vem, muitos bolsonaristas vêm. Coluna do Guilherme Amado, nesta segunda-feira, Bolsonaro diz ter 80 deputados confirmados para a Avenida Paulista. O Guilherme Amado trouxe uma lista completa, os nomes vocês já devem imaginar. Abílio Brunini, nossa senhora, vai ter só a nata do Eu chorume. vou, hein? Vocês vão? Bia Kicis, Bibo Nunes, Carla Zambelli, Carlos Jordi, isso aí é um encontro de investigados da Polícia Federal, isso aqui. Coronel Telhada, Éder Mauro, General Girão, o Príncipe vai vir, Gugu, Luiz Felipe Meu de Orleans Deus e do Bragança, Mário Frias, vai vir é uma pororoca de chorume na Avenida Paulista, mas o Guilherme Amado deu uma lembrança importante pra gente. O Bolsonaro falou que vai reunir 80 deputados confirmados, mas o partido dele tem 96. Então só do partido dele 16 já não vem, porque tem gente de outros partidos aí. Ou seja, não tá tão prestigiado assim o Bolsonaro, né? Galera, não tá prestigiado. A rachadinha. Não tá. Vocês estão viajando. Prestigiado. Porque vai levar 80 deputados, isso aí não é nada. Ele elegeu na esteira do Bolsonaro. Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Mais de 300 políticos ao todo, se você pegar. Não estou falando só deputado federal, obviamente. Ele elegeu muita gente. Ele elegeu 2 dezenas de senadores. Acho que tem 20 senadores aí que são ligados ao Bolsonaro. Ele elegeu entre deputado estadual, entre deputado federal, ao longo desse período aí, mais de 300. Ele elegeu uma penca de governadores. Estão indo 80. Perto do poder que ele tinha é pouco. Ele está se esvaziando. Era para ter muito mais político aí nesse, que é um evento central para ele. E tem gente aí, claro, arrumando qualquer desculpa que possa para não participar daquilo que pode ser interpretado como um ato golpista, mais uma vez. Né? A gente sabe que a ideia é afrontar o STF, ele está aí criando já um álibi, pedindo para as pessoas não levarem cartaz, etc., exatamente sabendo que eles farão isso. E dependendo de como ele se comportar ali, se ele de alguma maneira incentivar aqueles que estarão claramente atacando a democracia, aí ele pode rodar mesmo e ser preso. Esse evento pode virar um tiro no pé. Então muita gente não quer ir. Esse número não é um número grande para o que o Jair Bolsonaro poderia levar. Essa é a realidade. Oi. O que será que eles vão fazer na Paulista, hein? Vão andar, vai rezar pra pneu? Aí o pneu aí, ó. O pneu já tá aí, já. O pneu já tá aí. O pneu vale mais que o Nicolas, cara. Eu acho que o pneu traz mais gente que o Nicolas, por exemplo. Eu acho. Não sei se vocês lembram, mas teve um evento bolsonarista sem o Bolsonaro, mas com o Nicolas e com várias outras personalidades do bolsonarismo. Acho que o Gustavo Gayer, aquela turma ali que é vista como a sombra do Bolsonaro, e foi um mico. Lá na Paulista também. Se tivessem levado o pneu naquela lá, teria dado mais gente. Ainda só uma engraçadinha, né? A lista de deputados que vão ao alto do Bolsonaro pulou o número 13 na lista de 1 a 80. Que bobagem. Muito bem, parabéns. É uma matéria da Folha de São Paulo, aí, do painel da Folha de São Paulo. Que alegria. E além disso, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, antecipou a sua voz. A lista dos deputados pulou o número 13. Nossa, pulamos o 13. Parece aquele pessoal que não bota o 24 na camisa porque é número de viado. Sem graça. Deluca. Oi. Peguei aqui o número exato, porque o Thomas Trauman, o jornalista Thomas Trauman, eu gosto muito dele, ele fez um artigo sobre isso, eu achei aqui, o Bolsonaro ajudou a eleger 280 deputados, eu queria só pegar o número exato, 17 governadores, 33 senadores. Olha o número de gente que o Bolsonaro elegeu e só vão ter 80. Muito pouco, mas a gente vai ficar acompanhando lá o que vai acontecer até lá. Pra gente fechar o nosso macetada de notícias, uma notícia do fim de semana que eu achei muito boa, da revista Fórum, falando sobre os argentinos desesperados. Os argentinos estão meio decepcionados com o El Loco Javier Milei governando o país. Eles estão criticando as vindas do Milei, pedindo para que o Lula ajude
Argentina e vire presidente da Argentina. Tem a matéria da revista Fórum aí, a matéria da minha querida socialista morena, da Sinara Menezes. Um beijo pra Sinara. Socorro Lula, os tweets dos argentinos desesperados com o lunático do Milei. E a gente separou uns tweets aí, Guga, dessa matéria que a revista Fórum trouxe. Aí, ó. Tipo, nós podemos sequestrar o Lula e colocar ele como presidente da Argentina, diz um perfil. Vamos para mais um. Muito bom. Lula tem a gestão mais fácil da sua história. Todos os dias ele acorda às 6, cumprimenta os cachorros, abre a porta do pátio para eles, faz café, abre o La Nación, olha as medidas que o Milei tomou e faz exatamente o contrário para melhorar a vida do seu povo. Tem mais uns tweets aí. Teoria. Lula se levanta, olha para a agenda argentina e decide fazer exatamente o oposto. E aqui temos o Milei tirando a ajuda das crianças com câncer. Por favor, Lula, estou assim. Ou seja, os argentinos estão levemente arrependidos da escolha que fizeram, né, Guga? Parece, né? Foi rápido demais. Uma semana depois já se arrependeram. É sempre assim, né? Quando a extrema-direita consegue fazer com que alguma ideia deles ou algum político seja o mais votado, as pessoas se arrependem uma semana depois. O Brexit, por exemplo, na Inglaterra, que eles inventaram um caô grande, votaram para a Inglaterra sair, né, da União Europeia, e uma semana depois já tinha pesquisa mostrando que o resultado seria outro. As pessoas já estavam arrependidas. Agora, com o Milei, a gente vê isso também. É muito rápido, né? A decepção, 250% de inflação, o dobro do que estaria acontecendo, né? Se tivesse, enfim, com a perspectiva do governo anterior, que era metade dessa inflação, que também era gigante, mas metade. O Lula, eu não sei se vocês lembram, se alguém puder procurar, vocês procurem, que eu não vou conseguir ficar procurando isso agora, mas o Lula, eu me lembro que teve algum ano, quando o Lula era presidente aqui do Brasil, em outro mandato ainda, que fizeram uma pesquisa na Argentina que mostrava que o Lula seria eleito presidente da Argentina. O Lula estava com a moral tão grande, a popularidade do Lula era gigante no Brasil, mas era gigante na Argentina. E aí eu me lembro que eu ficava impressionado com essa história de que o Lula poderia ser eleito presidente da Argentina. A moral dele lá era maior do que a moral dos políticos argentinos. E pelo jeito ele vai voltar até essa imagem aí em breve lá na Argentina de novo, com o Milei desgraçando aquele país, infelizmente. Devia ter virado presidente da Argentina e anexado, né? A gente hoje tinha quantas Copas do Mundo? 7 Copas do Mundo? 8 Copas do Mundo? Pô, isso seria 3 mais 5, 8 Copas do Mundo. 8 Copas do Mundo, pô. 8 Copas do Mundo. Bom demais. E Oscar, né? Que a gente não tem, mas a Argentina tem. E com isso, nós fechamos o nosso Macetada de Notícias. O Sumari Excel falando aqui, cosplay de presidente, a Marilene Leite, tenho pena dos irmãos, não desejo Trumps, Bolsonaros e Mileis a ninguém, nem pro meu pior inimigo. E com isso nós fechamos este nosso quadro e vamos para o Tá Pegando Fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama! O Giovanni... Não, Giovanni, pode aparecer. O Giovanni vai trazer aqui uns negócios pra mostrar pra vocês daqui a pouco. Pode aparecer ali, Giovanni. Dá tchau pra eles ali, ó. O Giovanni que faz o socorro que vocês escutam, é o Giovanni que faz, viu? Já vou falar sobre isso aqui, ó. O socorro é o Giovanni que faz. Conheceram o Giovanni. Obrigado, Gil. Vamos falar agora, Guga, sobre o tema que todos querem falar neste programa e neste país hoje, sobre as declarações do presidente Lula sobre Israel. Um assunto que agitou o fim de semana na política internacional, não só no Brasil. A fala sobre o genocídio israelense em Gaza está dando o que falar. Na coletiva que o Lula deu em Addis Abeba, capital da Etiópia, antes de embarcar para o Brasil, ele foi perguntado sobre o envio da ajuda financeira à agência da ONU para refugiados palestinos. Vejam o que o Lula respondeu nessa entrevista, vocês que não viram ainda. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu
matar os judeus. André Graziano. O Lula estava numa viagem de 5 dias no continente africano, né? Passou pelo Egito e pela Etiópia. E precisa lembrar que desde o início desse conflito, né, da agudização do conflito, né, já que o conflito é desde a criação do Estado de Israel, 28 mil pessoas já morreram, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou 242 pessoas no dia 7 de outubro do ano passado, quando este conflito começou. E aí, Guga, as declarações do Lula, obviamente, caíram muito mal em Israel, né? E um dos defensores do Estado de Israel, do governo de Israel, para ser mais preciso, né? O governo de extrema-direita do Benjamin Netanyahu. O governo de Israel convocou o Frederico Duque Stradameyer, que é o embaixador do Brasil em Israel, que já deu entrevista aqui pra gente no ICL, inclusive, disse que fará uma dura repreensão ao que disse o presidente Lula, e também o que a gente tem? A gente tem a fala do Netanyahu, né? Vamos ver a fala do Benjamin Netanyahu logo depois que o presidente Lula deu essa entrevista. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. 2 aplausinhos. Nem o pessoal gostou muito lá, né? You know, we often speak about the history of anti-Semitism. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Voz de narrador, né? E aí, Guga, depois disso, o chanceler de Israel, o Israel Katz, o nome dele é Israel, que curioso, disse: não esqueceremos nem perdoaremos. Em meu nome, em nome dos cidadãos de Israel, digo ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que ele retire o que disse. Antes de ver as reações, Guga, queria te ouvir sobre a fala do presidente Lula, muito polêmica, né? Acho que na esquerda, no campo progressista, meio que uma unanimidade em relação ao que o Lula falou. Queria ouvir o que você pensa. Lula acertou, errou o tom, disse o que tinha que ser dito? O Lula acerta quando compara o que está acontecendo ali a um genocídio. São 30 mil pessoas que morreram num tempo tão curto, né, de guerra. 70% são mulheres e crianças. Então, cerca de 20 mil desses que morreram são crianças e mulheres. É claro que o Lula acerta quando aponta para a assimetria da guerra, para esse horror que está acontecendo, o maior exército mais preparado, mais rico do Oriente Médio, contra um bando, né? Um grupo que não dá para se comparar ao poderio desse exército. Então, fazer esse tipo de comentário, sim. Agora, no momento em que ele coloca na mesma balança do nazismo o que está acontecendo, aí é claro que ele abre espaço para crítica, porque, de fato, o que o nazismo fez não é comparável, pelo menos por hora, ao que está acontecendo. Não dá. Ali foi um assassinato sistemático de judeu, como de fato aconteceu, de preto, de gay, de cigano, enfim. Ali eles perseguiam, eles tinham como uma ideologia o racismo e o ataque aos outros grupos étnicos de maneira sistemática. Enfim, não é exatamente isso. Você tem um genocídio que você pode comparar com outros genocídios, talvez, mas não com o que aconteceu com a Alemanha nazista ali na Segunda Guerra. Então, ele acabou dando pano para manga. E aí você vê que a extrema-direita está surfando em cima. A extrema-direita estava caladinha, boa parte dela estava dentro do armário de novo. Não estavam apoiando em peso esse ato do Bolsonaro como se esperaria, e agora talvez essa fala do Lula está servindo de combustível até para alimentar
esse ato bolsonarista do dia 25. Então, faltou pesar bem as palavras nesse momento. Ele acertou em boa parte desse discurso, tá? Ele condena o Hamas como um grupo terrorista, ele ataca o que está acontecendo ali na guerra, ataca Israel como um país que está cometendo um genocídio, e aí na hora que ele compara isso com o nazismo, é claro que aí ele abriu espaço para crítica. Guga, aqui nos nossos comentários, no Enil eu não consegui ler comentário porque a dinâmica do programa às vezes não permite que a gente fique atento muito ao chat. Aqui, como é um programa que a gente preza pela interação, eu não vou ignorar os comentários de vocês, é óbvio, né? A maioria das pessoas está concordando com o que o Lula disse. A Ione Ribeiro falou, Lula fez o que devia ter sido feito. A Ana Decloete disse, eu gostei muito do que o Lula jogou a porcaria no ventilador, alguém tem que colocar o Netanyahu no lugar dele. A vovó preocupada, Lula acerta o gol, a mídia só se faz de besta. Mas eu vou dizer um negócio, gente, eu não tenho medo de dar opinião. Se eu tivesse medo da opinião, eu era padeiro, não jornalista. Eu tô aqui para dar minha opinião. O Guga também, a gente pode ter opiniões divergentes das de vocês. E é uma coisa que eu sempre noto no nosso chat, e eu queria que vocês pensassem sobre isso. Às vezes, a gente fica preso a uma única opinião como se fosse verdadeira e para de ouvir as opiniões das outras pessoas. O Guga concorda com quase tudo que o Lula disse e eu também. De manhã eu disse a mesma coisa. O Lula abriu uma crise internacional, ele escolheu fazer isso, né? Não que Israel importe muito no cenário internacional, não que seja uma grande potência que tenha muito peso, mas Lula escolheu abrir uma crise internacional e uma crise doméstica. Ele fez uma opção por abrir uma crise. Os motivos que levaram o presidente a escolher abrir uma crise, a gente vai descobrir nos próximos dias, e os impactos dessa crise também no nosso, tanto externamente quanto nacionalmente. É óbvio que o que acontece na Palestina é um genocídio. Isso ninguém duvida. O Lula diz isso há muito tempo, a gente concorda, eu concordo, o Guga concorda, todo mundo, você que está assistindo aqui o programa, acho que concorda também. O que eu falei de manhã e vou repetir agora, talvez de forma um pouquinho mais longa, é que esse tipo de comparação não ajuda a dar a dimensão do que está acontecendo hoje na Palestina. São fatos históricos distintos. Outros, e há uma incorreção também do Lula de dizer que a gente não viu nada parecido. O Congo, por exemplo, atacado, colonizado pelos belgas, o Congo passou por um processo de genocídio. Os armênios passaram por um processo de genocídio com uma população muito menor, que matou quase 1,5 milhão de pessoas. A gente viu vários processos de genocídio na história. Comparar esses processos, e em especial o nazismo, em especial o Holocausto, que foi um tipo muito específico de genocídio, né? Onde as pessoas eram colocadas em câmaras de gás, eram colocadas para serem assassinadas sequencialmente em paredões. É um processo muito diferente. Eu acho que colocar essas coisas em paralelo não ajuda a gente falar na gravidade, e é muito grave, muito drástico o que está acontecendo hoje e desde o começo desse conflito na Palestina, em especial na faixa de Gaza. Minha opinião, a opinião do Guga, vocês dão de vocês, eu vou ler de vocês aqui também. Então a gente pode concordar e discordar de algumas coisas aqui no programa, mas obviamente eu respeito a opinião de vocês e quero que vocês respeitem também a minha e a opinião do Guga e de todos os nossos convidados aqui no programa. As repercussões, Guguinha, como nós falamos, foram muito grandes nas redes sociais todas, né, em especial no campo bolsonarista, que, como você falou, ficou em polvorosa por conta das declarações do Lula. Já teve bolsonarista pedindo, inclusive, o impeachment do Lula, né? A Bia Kicis que fez, acho que foi quem protocolou, mas a gente tem aí o vídeo do Marcel Van Hatten falando do impeachment, que a gente não vai ver inteiro, porque eu não vou fazer vocês ouvirem na hora do almoço o Marcel Van Hatten por mais de 1 minuto. Mas vamos ouvir só um pouquinho do pronunciamento do Marcel Van Hatten sobre o impeachment do Lula. Nesta senda, e é por isso que não somente eu, como vejo aqui também meu colega de bancada, deputado Gilson Marques e tantos outros parlamentares de vários partidos diferentes, assinamos esse processo de impeachment. E pedimos agora à população brasileira, como foi já demonstrado por meio das redes sociais, da forma mais presencial possível. Povo na rua e impeachment do Lula. Sem dúvida nenhuma, vai dar certo. Esta é a saída pode confiar. do Brasil.
Não, Já ouvimos o Marcelo Barrata. porque o governo da Não. vingança Já ouvi e do muito tempo. ressentimento Pode tirar o Barrata. já Pode tirar. mostrou aqui mesmo. Tira. Pode tirar. Fala muita bobagem. Para espalhar amor pelo Brasil. Gente, se vocês Não, estão ouvindo mas aí, ele- pode tirar o Marcel, gente. Pode tirar. Tira, pô. A Tira. voz dele é irritante. É pra tirar, não é pra deixar ele sozinho. Pode tirar o Marcelo Van Hatten. Já falou muito do Marcelo Van Hatten. E aí, os bolsonaristas todos também falaram. Vou mostrar na sequência. O Ciro Nogueira disse que a comparação do Holocausto, a reação, o Holocausto é incomparável, não pode ser naturalizado. Não foi isso que o presidente Lula fez, ele não naturalizou o Holocausto, né? Então, sejamos justos. Em nome dos brasileiros, pedimos desculpa ao mundo e a todos os judeus. Em nome meu, não, né? Meu, você pede o seu aí. A Bia Kicis também falou que a culpa são dos assessores do Lula, também é uma das pessoas que está encabeçando esse processo de impeachment, e a Carla Zambelli foi quem fez o pedido, fez a acolhida de assinaturas para esse processo aí. A Carla Zambelli, que não devia nem ser mais deputada, né, Guga? Não sei porque essa mulher está fazendo lá como deputada ainda. A Carla Zambelli não devia nem ser mais deputada, quanto mais está protocolando Pelo amor de Deus. impeachment. E aí outros... Tratou o hacker essa. Exatamente. Só isso. Outras repercussões. Aí tá aí as assinaturas que foram colhidas por impeachment do Lula, que não vai prosperar, a gente sabe, né? Mas o bolsonarismo vai fazer o seu desesperinho. E aí, duas repercussões também que foram muito polêmicas. O Luciano Huck, lamentando o posicionamento do Lula, diz que o que aconteceu em Gaza é uma tragédia, mas que a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto, e pediu para o Lula repensar a posição, etc. E outra que foi muito criticada é a pré-candidata a prefeita de São Paulo e deputada federal, a Tabata Amaral, lamentando o comentário do presidente Lula, precisamos de cessar fogo e tal, mas que a comparação alimenta o ódio e nos afastam do fim da tragédia. E aí, teve muita gente respondendo também esse tweet da Tabata Amaral. O deputado Rogério Correia fez uma das respostas aí, ó. Me permita polarizar com você. O assassinato diário de crianças e mulheres desarmadas é imperdoável, principalmente ao povo judeu que tanto sofreu nas mãos de Hitler, um populista de ultradireita. Netanyahu, populista de ultradireita, não tinha o direito de expor Israel dessa forma. Os judeus de esquerda também fizeram uma resposta à Tabata, lembrando que eles não estão do mesmo lado, né, que eles abrem mão do lamento, e aí os deputados de esquerda também falaram sobre o assunto. Então tem um tweet do Paulo Pimenta, que vocês estão vendo aí, falando sobre os números desse conflito. A Glaze fez um post também muito longo, né, gente? Mesmo sendo no Twitter, esse conflito não pede tweets de 280 caracteres, né? É um assunto muito complexo para a gente falar num tweet só. A Glaze falou, mas eu queria ler o tweet da Sâmia, que para mim é um dos melhores que foi feito sobre esse assunto. Ó. A declaração do presidente Lula sobre o genocídio promovido por Israel contra a Palestina foi corajosa e necessária. Netanyahu, o primeiro-ministro israelense de extrema-direita e agente do apartheid, agora tenta chantagear e ameaçar o governo brasileiro porque sabe que a posição do Brasil tem peso e repercussão internacional. São milhares de mortes, com a maioria de mulheres e crianças palestinas, com flagrantes crimes de guerra, incluindo bombardeios a hospitais. Mais do que nunca, o Brasil precisa romper relações diplomáticas com Israel. Tem muita gente defendendo essa posição, né, Guga? Mas é uma medida muito extrema que o Brasil toma em raríssimas oportunidades, né? Romper laços diplomáticos com qualquer país. Vamos lembrar que o próprio Bolsonaro não rompeu laços com a Venezuela, com Cuba, com China. Exato. O Milei tinha prometido fazer na Argentina, com a China não fez, com o Brasil não fez. É um gesto muito visto de forma muito agressiva nas políticas entre dois países, né? Pois é, o Brasil tem relação diplomática até com o Hamas, que é quem comanda a faixa de Gaza. A gente tem uma ponte ali que faz uma interlocução, que é o Catar, o Egito, acho que até a Arábia Saudita, se eu não me engano, faz essa ponte. E o Brasil tem relação diplomática até com aquele que é considerado um grupo terrorista. Então, vai fechar a porta com Israel, sofreria pressão para fechar com os dois lados, provavelmente, e não é a oposição do Brasil histórico. O Brasil é um país que tenta manter essas pontes exatamente para, num momento de emergência, de necessidade, poder dialogar com os dois lados, poder tentar criar soluções. Foi, inclusive, o que o Lula tentou no início
dessa guerra. Como o Brasil tem as portas abertas com os dois lados, o Lula tentou, inclusive, intermediar um acordo de paz para cessar essa guerra. Por isso, porque o Brasil tem essa posição histórica de não fechar as portas. A gente viu aí a extrema-direita, né, surfando em cima dessa história. É patético isso. É de uma cara de pau, é de um cinismo, é de um oportunismo que a gente está acostumado quando se trata dessa extrema-direita populista. A gente tem inúmeros momentos em que o Jair Bolsonaro se conectou de alguma maneira com o nazismo, ou foi conectado com grupos neonazistas. Tem aquela história do Bolsonaro ter usado parte da verba dele, de gabinete, para colocar propaganda dele, dos feitos dele como deputado, em páginas neonazistas. Ele fez isso quando era deputado, depois ele falou, não sabia onde parou a propaganda, que coincidência, foi parar justo numa página neonazista. Tem também o ato convocado em favor do Bolsonaro por neonazistas em 2011, ali no vão do MASP. Ô Guga, ele deu uma entrevista para você, inclusive, não deu? Falando sobre isso? Eu fiz coloquei aquele teste da verdade, ele com aquela máquina da verdade e um especialista para dizer se ele estava mentindo ou não, e fiz várias perguntas na época do CQC. Era o Rafael Cortez, o repórter, eu era produtor de conteúdo ainda, e a gente fez ali, eu criei várias perguntas sobre isso, inclusive, sobre nazismo, para mostrar que ele era um cara que não conseguia criticar para valer. Acho que tem esse vídeo, Guga, acho que a gente tem esse vídeo do CQC. Vamos assistir esse vídeo, tipo, o que o Bolsonaro falou sobre o nazismo na época. O Cortez. Sabendo da história da Segunda Guerra Qual a voz? Essa é a minha voz. Você teria se alistado, se você fosse alemão, você teria se alistado ao exército nazista? Pode, sem problema nenhum. Tá bom. Eu tenho uma resposta. Pode fazer a pergunta. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, incluindo toda a morte nos campos de concentração, o Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus assassinados, você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Qual o problema? A minha família são de alemães. Essa história nunca foi comprovada, na verdade, também, né? O Bolsonaro já falou que comeu carne humana, que já falou um monte de bobagem, já essa história, mas não foi comprovada. E ele falou com orgulho isso, né? Que o bisavô dele foi soldado do Hitler. Foi soldado. A justificativa é que não tinha como você deixar de se alistar, você era obrigado. Então, olha só a resposta do cara. Imagina se alguém me pergunta, sabendo o que foi hoje o nazismo, você se alistaria sabendo do Holocausto, exatamente para fugir dessa justificativa de que não tinha como, né? Sabendo, com olhar retrospectivo, já sabendo o que foi o nazismo, você se alistaria? E o cara, no lugar de dar uma resposta, né, que ataque a Alemanha nazista, não, ele fica de alguma maneira tentando justificar, fala que o avô foi, enfim, esse é o Jair Bolsonaro. Ele é muita cara de pau a gente ver esses políticos bolsonaristas agora usarem essa fala do Lula para repudiar o nazismo, para dizer que o Lula está banalizando o nazismo, sendo que o Jair Bolsonaro tem inúmeros momentos em que ele é associado sim ao nazismo, eu já citei alguns aqui. E os bolsonaristas nunca repudiaram nada disso. Não repudiaram também quando o Flávio Bolsonaro, no ano passado, durante a CPI do 8 de janeiro, ele vai lá e compara a prisão do 8 de janeiro, a prisão dos golpistas, ao nazismo. A gente tem esse vídeo, peraí, É ridículo. Olha a gente tem esse aí, vamos ver. Esse a gente tem. As prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saberem qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima. Ele não aprendeu, pelo jeito. Não. Porque a gente via lá... lá... depois com a prisão. Pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem, de uma forma pacífica, com a falsa promessa, olha, vem com a gente,
Vamos andar aqui em fila indiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida. Vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Ou seja, Guga, esse paralelo para eles, tá? Já ouvi muito, meio-dia a gente botando Flávio Bolsonaro na casa das pessoas. A gente ouviu muito esse pessoal. Mas acho que deu para entender, né, Guga? A relação deles com o nazismo não é tão de crítica assim, né? Claro que não. Olha, isso sim é banalizar o nazismo. Ele tratar a prisão do 8 de janeiro, que sequer foi feita de imediato. Eles já deveriam, aqueles que estavam acampados no acampamento golpista, terem sido levados logo depois do quebra-quebra. Eles só foram levados na manhã seguinte. Foram tratados como a justiça trata qualquer criminoso, com todos os direitos sendo atendidos. E mesmo assim o Flávio Bolsonaro compara aquela situação, a prisão do 8 de janeiro, com o Holocausto, com o momento em que famílias de judeus eram conduzidos aos vagões de trem que eram direcionados até os campos de concentração, onde eles eram colocados em câmaras de gás. Então é claro que isso é patético, é claro que isso sim é banalizar o Holocausto, banalizar o nazismo. E você não vê, você não viu e você nunca verá os bolsonaristas criticando ou repudiando isso. A gente vê um bando de oportunistas sempre procurando qualquer argumento para poder dar chilique contra o Lula, e a gente está vendo de novo. Com isso, nós fechamos aqui o nosso Tá Pegando Fogo, mas eu queria aproveitar que vocês estão aqui, eu tenho um pedido para vocês. Tem quantas pessoas vendo aqui agora? Um pedido, quase 6.000 pessoas vendo. Eu queria fazer um pedido para vocês que gostam deste programa, que gostam de mim, gostam do Guga, gostam da gente. Eu vou falar agora sobre o que a gente teve ontem aqui no ICL, sobre o encontro histórico do Eduardo Moreira com o Renato Freitas. O Renato ensinou muito pra gente sobre a luta da periferia no Brasil, a importância de fazer essa voz ser ouvida. Ela foi ouvida aqui ontem, muita gente participou dessa baita aula, e para que você ajude a gente a entender, continuar essa conversa juntos, eu queria convidar vocês para fazerem parte da comunidade do ICL. Virando membro do ICL hoje, você pode conferir a nossa websérie exclusiva, tá aqui a chamadinha aqui do lado, com o Renato Freitas, que foi lançada neste domingo, sobre a luta do deputado Renato Freitas. Vamos só ver um trechinho dessa websérie, brilhantemente editada pela nossa equipe do ICL, uma baita equipe, uma baita produção técnica aqui da nossa equipe, então já dá os parabéns para a nossa equipe toda. Vamos assistir o teaserzinho desta Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. Tá aí o teaser dessa baita websérie que você pode assistir. Virou membro aqui do ICL. Você, além de assistir a série, você aproveita o nosso clube de benefícios com até 60% de desconto em lojas e serviços por todo o Brasil. Tá aqui do lado só algumas que vocês vão ter. O clube de benefícios do ICL, e não é só isso. Se você entrar no plano solidário anual, ainda consegue garantir presentes para quem entrou no domingo. Tô com eles aqui. Mostra, deixa eu na tela aqui, tipo aí o Guga. Pode deixar o Guga aqui, ó. Vai ganhar esse quadrinho. Deixa eu ver se eu acho um jeito de mostrar. Olha, agora dá pra ver melhor. Aqui, ó. Essa arte não vai com o quadro, tá, gente? Vai só com a arte. Porque agora veio a luz de novo. Vou levar essa arte do Renato. Depois vocês entram lá no site certo, vocês vão ver tudo. Vão levar esta bombeta do Renato. Bombetinha do Renato. Bombeta do Renato. Bombetinha. E ainda um livro dos Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno. Um livro excelente. Ganha? Funcionário ganha mais trabalho, você fica na sua. E aí você ainda leva tudo isso virando membro do nosso... membro do ICL com um plano solidário anual. Além disso, se fosse bobagem, você tem acesso a todos os cursos do ICL.
mais de 200 cursos de muitas áreas com os maiores especialistas do país. Então, vire membro. Quem virar membro, fala membre aqui no nosso chat. A gente tem que bater meta aqui na firma, então faltam duas pessoas para bater o número de inscritos que a gente quer bater hoje aqui no Rolê CL. Então, tá aí, roleicl.com.br, usando este link. Faltam duas pessoas, gente. Tem 6 mil vendo. 2 pessoas virando membro aí, ó. roleicl.com.br para vocês virarem membros aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta e fazer este programa continuar acontecendo. Se eu vou falar, lá no Desperta vem demais, vamos deixar só o Desperta girar o rolê. Vocês querem que isso aconteça? Não quero que isso aconteça. Então, vire membro aí, roleicl.com.br, para virar membro do nosso Instituto Conhecimento Liberta. Tem tempo de mais alguma coisa, Laura? Já estouramos. 5 minutos, vou mostrar só o melhor que você não viu para a gente ir nesses 5 minutos. Vai! Fez um roteiro de umas 800 páginas, usamos umas 3 hoje. Mas tudo bem, é isso aí mesmo. Vamos para o nosso melhor que você não viu. Eu separei alguns vídeos, mas esse eu queria mostrar, que é o vídeo da moça reclamando, uma querida que desconhece o capitalismo. Um vídeo que foi postado por uma moça que é confeiteira. Vamos ver o vídeo, vocês vão entender. Em algum momento. Quando o pessoal quiser colocar. Aí, ó. Não, porque o Vento é melhor que o Vitinho. Aí, ó. Bora lá. E aqui uma bacia de branquinho cremoso. Pra uma cliente minha que tá comprando os meus recheios, ela diz que ama os meus recheios. E eu tô vendendo pra ela o recheio pronto. Essa bacia aqui, por exemplo, menor, eu tô vendendo a R$100 de brigadeiro. E essa daqui, que é um pouco maior do que a de brigadeiro, R$150. Tá, beleza, R$250 aqui, né? Só que eu tô comecei a achar estranho. Porque, tipo assim, toda semana, agora essa semana, ela pediu todos os dias uma bacia de cada dessa. Fui lá pesquisar. Ela tá fazendo doce, vendendo doce. Com os meus recheios. E aí, essa encomenda dela de amanhã que tá aqui. Ué? Eu não vou dar pra ela. Aí ele vai vender pra mulher. Eu juro que eu não entendo isso. Peraí, eu não entendi, Will. Peraí, ela tá fazendo recheio de doce. Ela vendeu pra uma mulher. A mulher pegou o recheio dela e fez o doce com o recheio dela. Pra vender. E ela ficou brava? Ela ficou brava, não quer vender pra mulher. Aí tem uns tweets, as repercussões nas redes sociais, que ela não conhece. Olha, imagina se a Nestlé descobre que ela tá usando leite moça pra fazer recheio. Tem outros. Vamos ver os outros. Imagina a vaca descobrindo que a Nestlé usa o leite pra fazer o leite condensado. A vaca não vai mais dar o leite. Imagina a Honda descobrir que tem gente usando as motos dela pra trabalhar de entregador de iFood. Ou seja, assim, achou que ela tava comendo 2 ou 3 bacias de recheio por dia. Ela tava em coma diabético. Se a mulher tivesse comendo 3 bacias de recheio por dia, aí ela descobriu que a mulher tava fazendo pra vender pra fora. Mas se, Guga, eu comprei, eu faço o que eu quiser com o negócio, não é verdade? Claro, é o capitalismo. A moça ficou revoltada com isso, Guga. É possível. Caraca, ela conseguiu uma cliente diária. Diária de 2 negócios, R$300 só da mulher. 350 por dia só de uma cliente. Ela garantiu uma grana por mês e ela tá abrindo mão disso. Porque eu também, cara, isso eu não entendi. E eu fiquei com pena, de verdade, da mulher que tava comprando os recheios. Porque ela provavelmente já tem um monte de encomenda pro dia seguinte que ela vai ter que deixar de entregar simplesmente porque essa daí tá fazendo birra, não sabe fazer negócio. Pirou, não entendi. Eu não entendi isso também. E eu fiquei realmente me colocando na pele da mulher que estava aguardando os recheios e que não vai receber, coitada dela. Os recheinhos de brigadeiro. A gente tem tempo de mais uma, Laura? Ou não? Mais uma? Acabou? Não tem? Acabou, então acabou. Mandaram terminar o programa. E com isso eu vou aqui pegar uma colher, como diz Caio Marinato, aqui da nossa equipe, e comer uma bacia de recheio de brigadeiro. Jeito certo, né, de comer. Um beijinho para você. E amanhã estamos aqui de volta no nosso Rolê CL. Até amanhã, meu querido De Luca. Ó, esse aí é o senhor daqui a pouco com a colher na boca. É isso. Amanhã tem mais esse docinho de coco que é o De Luca. E essa pessoa que
ácida, azeda, talvez, que sou eu, a partir das 11h30, talvez Vitinho de novo, né, se o Bessa não inventar de novo. O Guilherme falou que não vem mais, que talvez, tanto faz. Ele faz o que quer. Ele faz o que quer. Patrão é isso, mas eu tô patrão aqui. É isso. Eu tô aqui, eu e o De Luca. É o que importa, Guguinha. Beijo pra você, beijo Vitinho, Veto, Vivi Veras, quem mais que eu esqueci? Laura Couto, todo mundo na nossa equipe. E beijo pra vocês também. Amanhã estamos de volta a partir das 10h30, 11h30 da manhã aqui no nosso Rolê ICL. Beijo, gente. Tchau, fui. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.